Meus amados irmãos, é um privilégio estar participando deste encontro, deste congresso global Multiplique. Sempre sonhei com movimentos como este. Escrevi há alguns anos sobre grupos familiares. Pratiquei no meu primeiro ministério, há 67 anos, grupos familiares, na primeira Igreja Batista de Queimados. Lá estão hoje duas igrejas fortes. A primeira igreja e a igreja de Ponte Preta, cujo pastor e esposa estão aqui. Deus abençoa o seu povo quando cumpre a sua missão. Meus irmãos, eu agradeço à Junta de Missões Nacionais e aos organizadores desse congresso a honra do convite para 3 reflexões matinais sobre Atos 1:8. E vamos cogitar hoje no que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo e que é esse poder. Vamos examinar amanhã como o Espírito Santo atua. E vamos pensar em como o Espírito Santo há de atuar em nós, por meio de nós, hoje. E o que está impedindo que o poder pleno do Espírito atue em nós, para que sejamos testemunhas em todo o Brasil com mais dedicação, mais eficácia e mais frutos. Nós vivemos um tempo em que muito se fala de poder e de empoderar, no sentido de garantir direitos, de promover direitos das mulheres, das minorias sem voz e sem vez. Poder da força, a força do poder. Cuida-se da busca do poder, da conquista do poder de dominar, de governar, de dirigir, de impor-se. Cuida-se muito mais do poder kratos, do poder de comandar, de dirigir, de dominar, e muito menos do poder de que cuida este congresso. Meus irmãos, nós vamos cuidar nesta manhã exatamente do que significa esta promessa de Jesus. Promessa que está lá no Antigo Testamento, do derramamento do Espírito, em Joel. Promessa que Jesus fez conforme o registro de Lucas. Promessa que Jesus fez ao soprar sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito, uma antecipação do dia de Pentecoste. E promessa que Jesus fez exatamente no dia em que Ele subiu aos céus. Segundo estudiosos da cronologia bíblica, o encontro derradeiro de Jesus com seus discípulos, antes da ascensão e no dia em que disse estas palavras, teria ocorrido em 26 de maio do ano de 29 da nossa era. 40 dias após a ressurreição e 10 dias depois se cumpriria a promessa de Atos. Que é poder? Poder em geral é força de ânimo, é energia de vontade, é domínio. O verbo vem do latim, potere, significa ter a faculdade, a possibilidade, a capacidade de fazer algo. Na língua hebraica, no Antigo Testamento, deparamos pelo menos 11 palavras a significar poder, sendo as de maior ocorrência, Ha'il,
que significa força, poder, vigor, com 244 ocorrências. Koa, com significado de também força, poder, habilidade, capacidade, poderio, capacidade para agir, com 126 ocorrências. E Gebura, o Gebura, em hebraico e aramaico, com significado de força e poder também, e 63 ocorrências. Já no Novo Testamento, pelo menos 6 palavras aparecem para designar poder. A primeira, aqui tem maior número de ocorrências, 117 a 120, é exatamente Dinamis, que está no tema desta conferência. Meus irmãos, ela significa capacidade de executar uma atividade ou suportar uma experiência, habilidade, aptidão. A palavra comparece no domínio semântico de poder e força. É potencialidade, é capacidade de exercer força na execução de uma função, de uma tarefa, de uma missão. Observa Annette Griffin, que Dinamis expressa o tipo de poder que constitui uma força inerente, uma força que nos move, nos leva adiante. Mas Jesus disse: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Revesti-vos do Espírito Santo. Para revestir-se, alguém precisa desvestir-se. Sim, desvestir-se de preconceitos, desvestir-se de técnica, desvestir-se de orgulho, desvestir-se de ambição, de domínio, de dominação, desvestir-se de nome, desvestir-se de fama, desvestir-se do poder humano, desvestir-se da força humana, da força do braço humano. Porque mesmo o braço de um idoso de quase 90 anos pode ser utilizado pelo Espírito por dínamo. Aí está dínamo. Meus irmãos, é mistério que nos desvistamos. E às vezes nós escondemos o poder. Sobre isso eu vou falar depois de amanhã. O poder não aparece em nós. Eu quero, neste momento, dizer: que poder é esse? Que espírito é esse? Que capacidade é essa com que o Senhor quer habilitar-nos para cumprir a missão de testemunhas? Não é de apologetas, não é de filósofos de religião. Qual é a exigência legal, jurídica, para alguém ser testemunha? Ter experiência pessoal, ter visto, ter ouvido, ter sabido, ter conhecido. Você, mesmo que seja analfabeto, você será uma bênção no reino de Deus. Se você conhecer Jesus, se você permitir que o Espírito atue em sua vida, você será uma bênção. Eu conheço gente que não sabia ler, aprendeu a ler com a Bíblia. Gente que não teve curso de seminário, que aprendeu com a Bíblia. E que foi pastor, organizador de muitas igrejas. Isso é vergonha. Tantos de nós, doutores em teologia, PhDs, mestres,
Não é o nosso saber que nos leva a fazer com eficácia a obra do Senhor. É a nossa submissão. Recebereis poder. Então o poder não vem de nós, o poder vem do Senhor. E nós devemos estar abertos a esse poder. Meus irmãos, mas que poder é esse que celebramos aqui em Águas de Lindóia? Que é esse Dinamis? É o mesmo poder que participou da criação do mundo e do universo. Quando o Senhor criou o mundo, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, transformando o caos em cosmos, confusão em beleza. Daí que vem a palavra cosmético. E o universo ficou tão lindo, tão maravilhoso, e a terra tão linda, tão formosa, ainda que o homem esteja a enfeiá-la, que Deus, vendo tudo o que havia criado, viu que era tudo muito bom. A Septuaginta traduz esta frase como kalaliam, isto é, muitíssimo belo. O mundo é belo, porque o Espírito o fez belo. Ah, meus irmãos, esse é o Espírito de que falamos e que nos comunica poder para ser bênção no mundo de hoje e testemunhas fiéis do Senhor. Meus irmãos, que poder é esse? É o mesmo poder que energizou os heróis da Bíblia, vencedores. Eles enfrentaram perigos, enfrentaram ameaças, deixaram sua terra, deixaram sua família, deixaram sua cultura, brilharam em terra estranha, foram vencedores da tentação, mesmo longe de seu povo, longe de sua família, longe de seu pai. Sim, foi o Espírito Santo que moveu Abraão a ouvir a voz de Deus: sai da tua terra e da tua parentela. É o Espírito Santo que moveu José a ser fiel, quando tentado pela mulher de Potifar, e que o levou a se tornar de um prisioneiro, por motivos falsos, a príncipe, a governante e a condutor, e quem fez realizar-se o sonho que Faraó tivera no Egito. José foi uma bênção, porque movido pelo Espírito de Deus, energizado, capacitado pelo Espírito de Deus. E que dizer de Moisés, de Daniel, de Ananias, de Misael, de Azarias e de tantos outros. Meus irmãos, de Cambises, cuja palavra ouvimos ontem, tirando-o da prisão para fazer uma bênção e hoje produzir um ministério tão belo como esse, de tantos estudantes no Irã, a aprender a palavra de Deus em sua própria língua, para serem testemunhas em sua terra e ao seu povo. Sim, meus irmãos, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito e o mesmo poder que inspiraram os autores sagrados da Bíblia, os profetas e os autores do Novo Testamento. É o Espírito que soprou. Van Hooser fala do drama da doutrina. Ele diz que o Espírito Santo foi como que o ponto a falar aos ouvidos dos profetas, de modo a escrever a palavra de Deus e trazer-nos para nós a revelação. É o mesmo Espírito inspirador desses homens e formador das Escrituras. Ah, meus irmãos, é esse Espírito o de quem falamos, e é o poder desse Espírito de que testemunhamos nesta manhã. Sim, é o mesmo Espírito
que ilumina a nossa mente e as Escrituras. Tanto a inspiração que veio a produzir o texto sagrado canônico, como a iluminação dos nossos olhos para entender a Escritura, vem do Espírito de Deus. O poder de compreender. Quantos sábios têm corado de vergonha diante da sabedoria de um simples servo de Deus que fala do amor de Deus. Meus irmãos, uma vez faleceu alguém da Igreja Batista do Meier, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava na Junta de Beneficência naquele tempo. Eu teria de ir para celebrar o culto lá no velório. Só que o tráfego estava horroroso no Rio de Janeiro. Eu fiquei 1h30 preso, sem poder chegar ao começo da Avenida Brasil. E estavam lá os irmãos, estavam os convidados, estava a família enlutada. Um padre chegou e se ofereceu para encomendar o corpo, como é a linguagem católica. A minha esposa estava lá. Ela se encheu de poder, o poder do Espírito, e ela dirigiu o culto, e ela pregou no culto, naquele velório. Quando eu cheguei lá, 1h30 depois, todo mundo já havia ido embora, mas ela estava me esperando. Eu disse: meu bem, quem fez o culto? Fui eu. Quem pregou? Fui eu. O que você falou? Não me lembro. Porque eu vos darei palavra. Jesus disse que o Espírito nos dará palavra para cada momento, ainda mais difícil, ainda mais complicado, mesmo perante autoridades, perante poderes, perante reis, como fez com Paulo. Ah, meus irmãos, é o mesmo Espírito que nos habilita. Ele ilumina as nossas mentes, as Escrituras, para que as compreendamos e transportemos sua mensagem. A fazer uma ponte entre o mundo bíblico e hoje, de modo que os princípios e verdades da palavra de Deus alcancem o homem de hoje. É maravilhoso o que acontece com a Bíblia, quando é lida e proclamada por um servo fiel. Mas a verdade é a seguinte: ainda que a Bíblia seja o livro mais impresso e distribuído no mundo, ele é o mais desconhecido. Eu não sei quantas Bíblias você tem em casa, eu tenho umas 150 aproximadamente. Cada centenário em que eu prego, eu ganho uma Bíblia. Cada cinquentenário que eu prego, eu ganho uma Bíblia. Como ganhei na igreja de Ponte Preta, em Queimados. Eu estou usando até hoje. Quando fez 50 anos, este ano fez 60. Meus irmãos, mas a Bíblia é guardada. Às vezes a gente lê um versículo, não se lê a Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta, não fique acanhado não, que eu não vou ver você, a distância não me permite identificar você lá fora. Quem aqui tem a Bíblia e não a lê todos os dias, corajosamente, levante a mão. Não acredito não. Não acredito não. Não acredito. Talvez você recite um versículo. Deus é amor, não é? João 3,16. Jesus chorou. As crianças gostam de recitar, não é? Porque é curtinho. Meus irmãos, como precisamos de comer este livro. Comer este livro, beber das águas santas deste livro. Porque quando nós aprendemos este livro, o que o Espírito faz? Nos faz lembrar tudo o que aprendemos do Senhor. E na hora da necessidade, do desafio,
a nossa boca é como uma fonte a derramar água puríssima para abençoar a alma do mundo. Ah, meus irmãos, esse é o Espírito de que nós falamos. É o Espírito que moveu tantos tradutores a produzirem a Bíblia, a trazerem a tradução dela em milhares de línguas. É o Espírito Santo que dá um dom de línguas, de falar, de ler. Eu leio 8 línguas, ou 9. Eu leio inclusive as línguas faladas na Espanha. Leio italiano, leio francês, leio inglês, leio alemão, leio italiano. Mas essa facilidade não vem de mim, não. Eu sou lá da roça, do interior do estado do Rio de Janeiro. O Espírito ilumina a minha mente para aprender com maior facilidade as línguas estrangeiras. Quando eu tenho de fazer uma pesquisa, eu peço ao Google, na língua que quero. Ele me traz textos preciosos. Eu tenho 100 páginas aproximadamente de pesquisa para as mensagens destes 3 dias. Ah, meus irmãos, como é bom a gente poder estar submisso ao Espírito. Meus irmãos, o Espírito e o dinamis, o poder de que falamos neste congresso, é o mesmo, ou são os mesmos, recebidos por Jesus depois de seu batismo. Veio em forma de pomba, e a voz de Deus se fez ouvir no céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que Deus possa olhar-nos desde o céu, crentes em Jesus como Salvador, transformados por seu Espírito, e com o Espírito habitar em nós, e diga a respeito de cada um de nós: esta é minha filha, este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Ah, meus irmãos, quando Deus se agrada em nós, nós produzimos frutos para a glória dEle. Mas uma vida sem a unção do Espírito, sem o poder do Espírito, sem a graça que vem por meio dEle, uma vida assim não produz frutos. Os frutos são poucos. Meus irmãos, é o mesmo Espírito do Pai que gerou Jesus no ventre de Maria. Com ele esteve em seu ministério, e cujo poder esteve presente na ressurreição. É o poder da vida, é o poder da ressurreição. É um poder maravilhoso esse. Não é qualquer poder, não é o poder Kratos, o poder que nos dá força política, nem exousia, poder que nos dá autoridade ou direito. No caso de Jesus, quando ele diz: é-me dado todo o poder, é exousia, autoridade plena. Quando diz respeito a nós, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Exousia ali é direito. Ah, meus irmãos, o Espírito nos dá também essa liberdade, esta familiaridade com o Pai, que nos ensina a orar, de modo a chamarmos Deus Abba, Pai. Meus irmãos, como nós precisamos desse Espírito e desse poder. É o mesmo poder que empoderou a igreja de Jerusalém, incipiente, com C, isto é, iniciante, não incipiente, isto é, que não sabe. Incipiente, com 120 membros, orantes, mas eram homens e mulheres que oravam. Encorajou Pedro e demais apóstolos, e a igreja testemunhante cresceu no mesmo dia de Pentecoste, de 120 para mais de 3.000 membros. Agora vejam o que aconteceu. J.I. Conant, autor de um livro que tem 101 anos, Every Member Evangelism,
Foi o livro-texto do curso de evangelismo que eu fiz no seminário. Nesse livro, J.A. Conant propõe 3 coisas: o divino programa, o divino propósito e a divina habilitação. Deus nos capacita para cumprirmos o seu propósito de tornar o nome de Jesus conhecido em todo o mundo. Sim, meus irmãos, a igreja primitiva foi fiel ao Espírito, recebeu o Espírito, mas antes do sermão de Pedro, cujo resultado foi a conversão de 3.000, mais de 3.000, cerca de 3.000 pecadores, cada um dos estrangeiros presentes no dia de Pentecoste, cada um ouviu em sua própria língua. Deus habilitou cada um a falar em sua própria língua. Eu creio, é a minha convicção, quando Jesus disse, indo por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, não é só mundo no sentido geográfico, mas mundo relacional. Você tem um mundo que eu não conheço. Se me pedirem para citar 10 nomes de pessoas que eu conheço, e pedir a você que escreva 10 nomes de pessoas que você conhece, talvez a lista seja semelhante em 2 ou 3. O resto, só você conhece, só eu conheço. Esse é o meu mundo relacional. Eu tenho de ser testemunha na língua dos moradores do meu mundo relacional. Eu serei de ter testemunha, outro não entra lá, é você. Você tem que fazer a sua parte. Ah, meus irmãos, nós precisamos de compreender isto. O evangelismo informal, daqueles que falaram a língua dos seus semelhantes, precedeu o evangelismo formal, a pregação pública do grande pregador, antimedroso, que havia negado Jesus, mas pelo Espírito tem poder e coragem de pregar para milhares de pessoas. Ah, meus irmãos, que maravilha é isto! Eu vejo templos quase vazios, o pastor pregando, o pastor não apela mais, não convida para decisão, que bancos não se convertem. Os crentes não levam visitantes à igreja, que tem medo, porque eles dão um mau testemunho durante a semana, então não vão convidar vizinhos e amigos e colegas de trabalho ou de escola, para ir à igreja, vendo você cantando lá no grupo de louvor, ou falando no púlpito, aquele é crente, aquela eu conheço. Então o crente, para não passar por esse vexame, não leva ninguém. O crente não testemunha para a sua vizinhança, às vezes é um mau vizinho, cara feia, não sorri para ninguém, não diz bom dia a ninguém. A crente assim, a crente antipático. Não conhece não? Não, você está glorificando a Deus por crente antipático? Nós devemos ser simpáticos e empáticos. Devemos nos identificar com as pessoas e devemos nos colocar no lugar das pessoas, ser empáticos. Sorria para o seu vizinho, diga a ele bom dia. Mesmo aquele de cara feia, bravo, mal educado. Visitei há poucos dias o condômino mais difícil do meu prédio. Eu sou uma espécie de mentor espiritual da síndica. Ela tem sido afligida por esses vizinhos e por visitá-los. Como amigo, eu digo, eu quero visitar o prédio todo. Eu quero mostrar o meu desejo de ajudar, de ser bênção. Eu vou anunciar no sistema de comunicação do prédio que eu estou pronto a dar aconselhamento conjugal para problemas familiares. Eu quero ser bênção. Meus irmãos da Escola Superior de Guerra,
Nós tínhamos um colega, um engenheiro formado pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, homem de muito preparo, tinha sido governador do Intelsat, nos Estados Unidos, representando o Brasil. Esse homem fumava cachimbo, fumava charuto, esse homem era desbocado, o pai dele morreu, eu o consolei, ele é meu companheiro de grupo menor, era um general de brigada, ele e eu. Pastor Fanini também se aproximou dele, este homem se converteu, este homem foi uma bênção, foi deputado 6 mandatos no Rio de Janeiro, depois foi senador por 1 mandato e morreu, afetado pela Covid. Harold de Oliveira, é meu filho na fé. Ele escreveu uma autobiografia dizendo isso. Pastor Orlando me levou a Jesus. Ele pediu que fizesse o prefácio. Ah, meus irmãos, que bom a gente ser testemunha, ser bênção e frutificar onde está. A igreja primitiva, no meu entender, eu vou entender isso melhor no céu, nos 7 primeiros anos de sua existência, não levou plenamente a cabo a grande comissão de Atos 1:8. Ela ficou só em Jerusalém. Cresceu muito em expansão, mas não em multiplicação. E como ela cresceu? Pelo movimento pendular de que eu falo há mais de 60 anos, entre o templo e as casas. A igreja se reunia no templo, que não tinha o conforto de um auditório como este e de nossos templos, era o pátio dos gentios, no templo e nas casas. Esse é um movimento pendular que hoje o programa Multiplique está celebrando, redescobrindo e enfatizando esse grande movimento de crescimento da igreja. A igreja cresce em pequenos grupos que se acrescentam aos maiores, a grande congregação, e assim o reino de Deus cresce. Meus irmãos, a igreja tem que ter essa dinâmica, e quem dá essa dinâmica do templo aos lares, dos lares ao templo, e os crentes em plena comunhão, amando-se uns aos outros, comendo juntos, com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração é coração sem pedras, sem mágoas, sem ressentimentos, sem ódio, sem inimizade. Isso é coração singelo, com singeleza de coração. A nossa unidade cristã, o nosso amor cristão constitui um forte elemento para a eficácia do nosso testemunho. Ah, como nós vivemos, como nós testemunhamos. Mas eu tenho que terminar. É o mesmo poder então que atuou em Jerusalém. A igreja cresceu. E quando chegamos a Atos 7, fim de Atos 7, um dos seus membros, que era um dos auxiliares dos apóstolos, podemos chamar de diácono, Estevão, vai dar um testemunho ousado, bíblico, interpretativo do que a Bíblia diz, vai dar um testemunho poderoso, sem medo, e é apedrejado. Ele não é explodido, ele é implodido. Ele cai com os olhos no céu e diz: eu vejo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé. Ele viu mesmo, que a Bíblia sempre fala do Filho do Homem assentado à direita de Deus, mas ele vem em pé, como se estivesse dizendo: meu servo, eu estou preparado para receber-te, sobe, vem logo. E Jesus recebeu Estevão nos seus braços. E meus irmãos, dali vai começar uma perseguição, bendita perseguição, porque essa perseguição que permitiu à igreja de Jerusalém espalhar-se numa verdadeira diáspora, numa verdadeira sementeira, alcançar Samaria e depois a Judéia e a Galileia, que Jesus não falou, exatamente a terra da sua mãe, dele, foi criado também, era chamado Galileu, cantamos hoje, a Galileia dos gentios.
a luz resplandeceu sobre a grande Galileia dos gentios. Era a profecia de Isaías. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é esse poder do Espírito Santo. Sim, eu vou caminhando para a conclusão. O Espírito e o poder dinamis de que cuidamos neste congresso moveu a igreja em todo o tempo em que a igreja cresceu. E é o mesmo poder que revestiu de coragem e ousadia a Paulo e seus companheiros a enfrentarem a perseguição e a morte. É o mesmo poder que moveu Guilherme Carey e toda a estirpe de missionários em todo o tempo, em todo o mundo. É o mesmo poder que moveu Cambises a ser essa testemunha poderosa do poder do Evangelho e de Jesus Cristo. É esse poder que nós celebramos neste congresso. Que este poder nos revista, que este poder nos tome, se aproprie de nós, não nos deixando perder a individualidade, mas potencializando nossa mente, nossa palavra e nosso coração, para sermos testemunhas fiéis. Eu o conheço, Jesus. Vocês conhecem a história daquele professor de história ateu? E há muitos que são ateus, e numa escola, era a época que se aproximava o Natal, diz, vem aí o Natal. Será que existiu mesmo esse Jesus que é celebrado no Natal? Será que existe? Perguntando para a classe. Eu queria que vocês mostrassem uma prova de que Jesus existiu. Jesus existe. Todo mundo quieto, levantou-se uma menina. Eu tenho uma prova, professor. Eu falei com ele hoje de manhã, antes de sair de casa. Gente, quando nós falamos com Jesus, quando nós experimentamos o poder do Espírito, nosso testemunho é ousado, é corajoso e está presente em todos os lugares e circunstâncias de nossa vida. Seja no dia da alegria, seja no dia da tristeza. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: o crente tem o dever de ser alegre. Você tem o dever de ser alegre. Primeiro, alegre quando tudo for bem. E alegre porque tudo vai ficar bem. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o Espírito nos dá esta alegria de viver e de esperar pelo amanhecer, porque o amanhecer da bênção é certa em sua vida, em minha vida, tantas vezes, e continuará sendo. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. O congresso, a conferência global Multiplique 2023, Dinamis, e que o poder do Espírito esteja conosco e que saiamos daqui ainda mais movidos a fazer crescer a igreja daquele que nos salvou até que Ele venha. Amém.